Olá, pessoal. Eu me chamo Júlia Freire, sou professora de História, sou formada pela Universidade Federal de Ouro Preto e fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo. Para a série Filosofias da História no Brasil, eu trago o seguinte tema: Roberto Piragibe da Fonseca e seu Manual de Teoria da História, publicado em 1966. Essa edição que eu tô trabalhando nessa reflexão aqui hoje com vocês. Bem, Roberto Piragibe da Fonseca nasceu em 1903, no Rio de Janeiro, e ele cumpriu a sua formação escolar em vários estados do Brasil. Ele passou por Alagoas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul também. Em terras cariocas, Piragibe estudou no Colégio Católico Santo Inácio e formou-se em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, onde ele também ocupou a cadeira de docente. Ele também lecionou na Universidade do Brasil e na PUC do Rio de Janeiro, onde, inclusive, nos anos de 1960, tornou-se chefe do curso de Filosofia. Nessa última instituição, ele ministrou aulas também para os cursos de História e Geografia, que só foram desmembrados em 1955, e também trabalhou nos cursos de Jornalismo, Direito, Didática e, como eu já mencionei, no curso de Filosofia. Como já é bastante sabido entre os estudiosos brasileiros, os anos de 1930 e 1940 no Brasil foram períodos de implementação e consolidação dos cursos superiores nas áreas de História, Geografia e Filosofia. Piragibe fez parte desse processo como um dos intelectuais precursores na estruturação do currículo das disciplinas no campo de Introdução e Teoria da História. Desde 1943, Piragibe atuava como professor de propedêutica na PUC do Rio de Janeiro. Isso lhe garantiu um certo pioneirismo na atuação do campo de Teoria da História no Brasil. Entretanto, nem sempre esse mérito foi reconhecido. E isso, é o que o autor deixa transparecer na nota liminar da sua obra, publicada em 1967. O livro Manual da Teoria da História reunia discussões relacionadas ao curso de Teoria da História, ministrado de forma regular e obrigatória na Faculdade de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro desde 1943. Dessa maneira, logo no início do livro, Piragibe escreve uma passagem em que fazia questão de reforçar o que ele chamava de posição vanguardista da sua obra. E também ressaltava o pioneirismo da PUC do Rio de Janeiro no campo de metodologia. E ao assinalar esses pontos, o professor da PUC contestava o texto de um senador, o senador Valfredo Gurgel. O senador, ao rejeitar um projeto idealizado por José Honório Rodrigues ao Senado, esse projeto visava instituir metodologia da história como cadeira obrigatória para os cursos de Geografia, História e Filosofia. Então, ao rejeitar esse projeto, o senador dizia que nada parecido teria existido antes na história do país. E Piragibe, então, reage a essa colocação descuidada, feita pelo parlamentar, e ao tomar essa atitude, ele se prestava a definir e defender as balizas da área de teoria da história no Brasil, bem como ele aproveitava para afagar a instituição a qual ele se dedicou como docente e entusiasta ideológico. Passando então a atuação docente do intelectual carioca na PUC do Rio de Janeiro, a gente pode dizer que ao exercer essa função como professor do curso de História e Geografia nessa instituição, uma instituição católica, Piragibe se empenhava em difundir ideias do catolicismo agostiniano. E ao militar a favor desse tipo de catolicismo, a gente pode se perguntar a quais posicionamentos que ele se opunha. Bem, Piragibe acreditava que o ensino de propedêutica da história poderia ser um meio de combate à descrença e um mecanismo da conversão. Em outras palavras, ele acreditava que a teoria da história poderia ser um instrumento de combate a um suposto avanço do materialismo e do ateísmo nas escolas e universidades brasileiras. Assim, o professor carioca, ele inclinava-se ao ensino de história como ciência, ressaltando características que confirmassem princípios e práticas da ciência histórica comprometida com a objetividade. Eu pretendo refletir aqui com vocês, a partir desse momento, que tipo de ciência Piragibe está definindo como ideal, principalmente na sua trajetória acadêmica e docente. Para isso, eu quero demarcar com vocês quais são as influências que ele tem para pensar nesse tipo de história ideal. As influências de Piragibe eram bastante variadas. Em seus cursos sobre teoria da história, é possível encontrar inspiração nos trabalhos de Ernest Bernheim, Bauer, Langlois, Segnobot, Fling. Portanto, existe um diálogo com outras tradições de pensamento histórico. Além disso, o autor carioca optava pela metafísica e pela lógica, o que a gente pode entender como um indicador da sua militância
em favor da história-ciência e da ciência a serviço também do catolicismo. Embora boa parte das suas referências bibliográficas fossem contrárias ao materialismo de Comte, de Spencer, de Marx e Engels, e denunciassem, os resultados do esgotamento das filosofias racionalistas da história, Piragibe tentou definir teoria da história como conjunção da metafísica e da lógica. E essa, definitivamente, não era uma decisão pacífica. Piragibe adota, doutrinariamente, então, as regras de lógica da história, de heurística, crítica e interpretação, disseminadas por antimetafísicos como Langlois e Segnobot, mas não apenas essas regras. Fonseca sugere também a leitura de propedeutas antimetafísicos que pensaram a formação de professores a partir da ênfase no aprendizado de regras de crítica e interpretação, como as que foram produzidas por Marc Bloch. Ele também sugere as regras de heurística, crítica de fontes e inferência a partir de fontes criticadas, produzidas por Christian Erzslev. E essas apropriações, com as influências recebidas por Piragibe, vão delineando um novo produto chamado de teoria da história, que se a gente não puder dizer que é uma teoria da história brasileira, ao menos a gente pode dizer que é uma teoria à la PUC, uma teoria puciana e carioca. E sua teoria da história, a teoria da história proposta pelo professor da PUC, trata da existência e da possibilidade do conhecimento da coisa e da existência dele em campos separados. E a opção por focar em dimensões ontológicas e epistemológicas da disciplina História, feita por Piragibe, vai determinar a noção de objetividade do conhecimento histórico difundido entre os seus alunos. Para tanto, Piragibe buscou criar parâmetros que garantissem objetividade à produção histórica, para que garantisse a esse saber fazer frente a um suposto avanço de um materialismo, do ateísmo nas instituições de ensino do Brasil. E aí, por isso, ele teria buscado equivaler metafísica e lógica para, nos seus cursos de metodologia da história, ele poder propor uma filosofia cristã da história, ou uma concepção católica da história, baseada nos pensamentos de Agostinho de Hipona, por exemplo. E aí, nas palavras do próprio Piragibe, é perfeita ainda a racionalidade da visão cristã da história, onde, a rigor, somente os que a acatam e vivem poderem manusear as crônicas com proveito e gosto, com proveito mais do que tudo. Bem, após então essa breve reflexão que a gente faz sobre os parâmetros ideais de história para Piragibe, a gente pode passar a pensar quais seriam os limites dessa proposta feita por Piragibe e quais os efeitos que essa proposta poderia ter para a leitura da história do Brasil, para se pensar a realidade histórica brasileira. Pensando assim, passando a essa etapa da nossa reflexão, o que mais chama atenção na proposta de Piragibe é a adequação do conhecimento histórico aos métodos teóricos católicos. A objetividade do conhecimento histórico está condicionada à preservação de uma hierarquia de valores relativos a verdades reveladas e a verdades demonstradas. Assim como, por exemplo, Bernheim, Piragibe apresenta as regras de heurística, crítica, interpretação, mas Piragibe não vê saída indiscutível no que se refere à intromissão dos valores do historiador no trabalho de interpretação das fontes ou de conexão dos fatos e produção do relato. Assim, a gente pode inferir aqui também que Piragibe não se alinhava às ideias desenvolvidas por Max Weber, pois ele não compartilhava dos princípios que garantiam uma neutralidade axiológica das análises produzidas no bojo do pensamento social. Para Fonseca, o historiador que balizasse seu trabalho metódico pelos mais altos valores estaria menos propenso a corromper a representação do acontecido. Para o intelectual brasileiro, então, há uma unidade humana, uma origem, um motor, um sentido, mas esses elementos são melhores descritos por Santo Agostinho. E assim, um dos modos de tornar o conhecimento histórico objetivo seria adotar a escala de valores cristãos e católicos para o julgamento dos fatos. Em outros termos, a objetividade, nesse nível de aplicação, dependeria do historiador reconhecer que o consenso geral era fornecido pela metafísica cristã e católica. Entre os valores que balizariam tais julgamentos estariam, provavelmente,
o idealismo e o altruísmo, né? Antíteses, então, do materialismo e do egoísmo, refutados por Piragibe. Bem, essa filosofia da história aplicada à realidade brasileira poderia gerar efeitos bastante problemáticos, pois se a gente for pensar, por exemplo, esses pressupostos oferecidos por Piragibe, será que a colonização portuguesa seria uma redenção para os habitantes do território brasileiro? O genocídio indígena e a escravidão dos povos africanos se encaixam na perfeita racionalidade cristã? Ou ainda, para usar, né, os referenciais de Piragibe, haveria um equilíbrio entre a lógica de contribuição e retribuição ao longo da história brasileira? Por fim, é preciso ressaltar as contribuições feitas pelo autor à constituição do campo de teoria da história no Brasil, porque os diálogos, né, e os esforços de contato com outras tradições historiográficas enriqueceram bastante o debate na primeira metade do século XX. E esses são pontos, né, a serem destacados na obra do nosso autor aqui em questão. Entretanto, não devemos deixar de expor as contradições sobre o entendimento e a aplicação de um referencial científico, pois, em nome de um modelo que use parâmetros aceitos na comunidade acadêmica, também podem ser produzidas distorções, ou, né, tal como afirmou o professor Itamar Freitas, a existência de um modelo científico não garantiria por si só o caráter científico da história. Por isso é fundamental que sempre haja uma revisão dos pressupostos teóricos, pois a teoria da história também é passível de ser historicizada, já, né, que suas verdades não são imutáveis.